Olá! Que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab para mais uma análise focada no essencial do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Com decisões importantes do plenário, todas lá do informativo 1084. O foco são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Elas mexeram com temas bem diversos. Temos a AD 3428 e a 4727, ambas do DF. Depois uma medida cautelar na AD 7337, de Minas. E, por fim, a AD 7203, de Rondônia. Ok, vamos então desempacotar isso. Começando pela AD 3428. Aqui a questão era sobre a criação dos Conselhos de Educação Física, né? Veio por uma lei de 98, lá do Congresso. Exato. E o STF, bom, ele declarou inconstitucionais os artigos 4º e 5º dessa lei aí. O argumento central é que Conselho de Fiscalização Profissional tem natureza de autarquia, né? Na prática, são entidades públicas com autonomia criadas para fiscalizar profissões, uma função do Estado. E a Constituição, lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A, diz que criar cargos e estruturas nessas autarquias federais é iniciativa privativa do presidente da República. Como a lei veio do parlamento, pronto, teve um vício de iniciativa, uma falha na origem que invalida essa parte. Interessante, mas a decisão só vale daqui para frente, certo? Teve aquele efeito ex nunc. Por que isso? Em uma nova lei sobre o tema, a Lei 14.386 de 2022. E essa sim veio com a iniciativa correta, do Executivo. Se aplicasse para trás, poderia criar um vácuo, né? Desmontar uma estrutura que já estava funcionando e, de certa forma, já tinha sido regularizada depois. Mostra uma preocupação, assim, bem pragmática do tribunal. Faz todo sentido. Bom, saindo dessa questão mais de estrutura de órgãos e entrando na parte social, vamos para a ADI 4727 do Amapá, Bolsa Aluguel. Uma lei estadual também de iniciativa parlamentar criou o benefício usando salário mínimo como teto. Isso aí não costuma gerar problema com o STF? Olha, gerou debate sim, mas o STF considerou a lei quase toda constitucional. O ponto-chave foi justamente diferenciar o uso do salário mínimo. A gente tem a súmula vinculante 4, que proíbe usar o mínimo como indexador. Sabe aquele fator que reajusta automaticamente salários, outras verbas? Sei, para não criar uma bola de neve na economia. Exato. E o que foi fascinante aqui foi a distinção que o tribunal fez. Ele entendeu que a lei do Amapá não usava o mínimo para reajustar nada. Era só um limite máximo, um teto mesmo, para um benefício social. E destinado a pessoas em vulnerabilidade. Esse uso como teto, o STF considerou válido. Não viola a Constituição nem o objetivo da súmula 4. Entendi a diferença. É sutil, mas importante. Mas você disse quase toda constitucional. Qual parte que não passou no teste? Assim, foi o artigo 8 da lei. Ele dava um prazo, 90 dias, para o governador regulamentar o Bolsa Aluguel. Isso o STF achou inconstitucional. O legislativo não pode impor prazo para o executivo exercer sua função de regulamentar leis, né? Ah, claro. Fere a separação dos poderes, invade a prerrogativa do executivo de decidir como e quando implementar as políticas. Claríssimo. Falando em limites entre poderes e também entre União e Estados, vamos para Minas Gerais. ADI 7337, isenção na conta de luz para vítimas de enchente. O STF manteve uma liminar suspendendo a lei, foi isso? Manteve, sim. O tribunal referendou a liminar que já suspendia partes dessa lei mineira. A análise inicial, aquela preliminar, indicou que a alegação de inconstitucionalidade parecia fazer sentido, tinha plausibilidade jurídica. É o que a gente chama de fumus boni iuris. Um sinal de fumaça de que o direito alegado existe. Exatamente. Um indício de que o argumento tem mérito. A questão principal aqui é a competência federal. A Constituição dos artigos 22 e 21, ela é bem clara. Legislar sobre energia e explorar esses serviços é tarefa da União. Ela faz isso diretamente ou por concessão. Aí vem uma lei estadual dando isenção. Isso interfere direto nos contratos de concessão federal, afeta o equilíbrio econômico-financeiro deles. Entendi. Toca num ponto bem sensível do nosso federalismo, isso aí. Então, na prática, meio que reforça a ideia de que a regulação de setores como energia precisa ser centralizada na União, né? Para garantir uniformidade, a sustentabilidade dos contratos, mesmo em emergências locais. Exatamente essa leitura.
Embora a intenção da lei de Minas seja boa, né? Ajudar as vítimas, mas a forma escolhida acabou invadindo a esfera federal. E essa tensão entre competência federal e estadual também apareceu na última decisão de hoje, a ADI 7203, lá de Rondônia, certo? Tinha a ver com fiscalização ambiental? Correto. Era uma lei de Rondônia que proibia os órgãos ambientais e até a polícia militar de destruir bens apreendidos nas fiscalizações. Tipo, trator usado em desmatamento ilegal, essas coisas. E aí? O STF julgou essa lei totalmente inconstitucional. A justificativa foi dupla, basicamente. Primeiro, a lei estadual invadiu a competência da União para editar normas gerais sobre o meio ambiente, que está lá no artigo 24 da Constituição. E segundo, invadiu também a competência exclusiva da União para legislar sobre direito penal e processual, conforme o artigo 22. E como a legislação federal trata disso? Então, a legislação federal, principalmente a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, e o decreto que regulamenta ela, o 6.514 de 2008, eles permitem sim a destruição desses bens apreendidos. Claro, sob certas condições, né? Como medida para impedir que o dano ambiental continue ou quando o transporte do bem é inviável. É parte do poder de polícia ambiental. A lei de Rondônia ia totalmente na contramão disso. Na visão do STF, ela acabava enfraquecendo as ferramentas federais de fiscalização e proteção ambiental. Entendi. Bom, com essa análise da ADI de Rondônia, a gente fecha este primeiro bloco de julgados do informativo 1084. Vimos como questões de iniciativa legislativa, competência entre União e Estados e até interpretação de súmulas podem impactar desde a estrutura de conselhos até políticas sociais e ambientais, né? Bastante coisa. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai fundo em decisões bem recentes e, olha, cruciais do STF, que saíram no informativo 1084. Oi, isso mesmo. A ideia é pegar aqueles pontos-chave, sabe? Descomplicar uns julgados que parecem complexos, mas que têm um impacto grande. Exato. Vamos falar de cooperação internacional para pegar dados de tecnologia, execução penal. E até tributação lá na Zona Franca de Manaus. É um mix interessante. É isso. Os casos de hoje são a DC 51, o RE 1.111.485, que é o tema 477 de repercussão geral, e a ADI 7036. Bastante coisa para a gente desempacotar. Vamos lá. Começando pela DC 51DF. O dilema era aquele. As autoridades brasileiras, tipo a polícia, o MP, podem pedir dados direto para uma empresa de tecnologia estrangeira, uma rede social, um provedor, sem precisar daquela burocracia toda de carta rogatória, né? Que demora uma eternidade. Isso. É aquela tensão. A investigação criminal precisa ser ágil, ainda mais com crime na internet. Mas tem os trâmites diplomáticos, o Marco Civil da Internet e a Convenção de Budapeste entraram nessa discussão, né? Com certeza. E olha, o fascinante aqui foi a resposta do STF. Eles disseram sim, pode pedir direto, é constitucional, mas, claro, tem condições. Não é de qualquer jeito. Não. Precisa ter um vínculo com o Brasil, ou a empresa coleta ou trata dados aqui, ou tem representação no país, tipo em escritório, ou o crime envolveu gente em território nacional. Faz sentido. É um reconhecimento de que o mundo digital mudou, né? Totalmente. O STF basicamente disse que os métodos antigos não acompanham a velocidade dos crimes virtuais. E olha que interessante, não ficou só nisso. O tribunal meio que deu um puxão de orelha, um recado para o Congresso e para o governo. Ah, é? No sentido De modernizar as leis. Falaram até na necessidade de uma LGPD penal, uma lei específica para dados e investigações, e de buscar acordos internacionais mais modernos, tipo o Cloud Act dos Estados Unidos. Isso mexe direto com as big techs que operam aqui, né? E com a forma de conseguir prova digital. Realmente, uma pressão por atualização. Bom, saindo do digital e indo para outra realidade, a da execução penal, temos o RE 11.185.477, o tema 477. Esse tem repercussão geral, então vale para muitos casos. Esse é bem importante para o dia a dia do sistema prisional. A questão central aqui é, se o preso comete uma falta grave lá dentro, ele pode perder os dias que ele já tinha ganhado trabalhando ou estudando, aqueles dias de remissão da pena. É constitucional isso? Essa questão é sempre delicada, né? A Lei de Execução Penal, a LEP, mudou em 2011. Antes da mudança, a pessoa podia perder todos os dias remidos.
Aí a lei nova limitou essa perda Limitou a quanto? a, no máximo, 1/3 do tempo que tinha sido remido. E o STF, então, bateu o martelo, sim, é constitucional perder até esse 1/3. Mas por quê? A remissão não seria um direito adquirido? Olha, o argumento principal é que a remissão não é um direito absoluto, assim, intocável. Ela é um benefício, mas é condicional Condicionada ao quê? ao bom comportamento. Se o preso comete uma falta grave, ele quebra essa condição, entende? Entendi. Mas e a súmula vinculante 9? Aquela que já dizia que perder dias remidos era ok com a Constituição. Como fica? O STF mudou de ideia? Ótima pergunta. Gerou uma certa confusão mesmo. Mas o STF esclareceu, olha, a súmula 9 só disse que a possibilidade de perder os dias como estava na lei original não era inconstitucional lá em 88. Ah, então a lei nova, de 2011, não contradisse a súmula. Não. Na visão do STF, a lei nova só aperfeiçoou a regra. Ela limitou a perda, tornou mais proporcional, sabe? Não foi contra a ideia central da súmula. Tanto que eles mesmos disseram que vão reavaliar a súmula 9 formalmente depois, quando julgarem outras propostas sobre o tema. Interessante. E o impacto disso é grande, né? Enorme. Afeta diretamente o cálculo da pena de milhares de detentos e a própria disciplina nos presídios. Certo. Mudando de novo agora para a área tributária. ADI 7036. Essa envolve a Zona Franca de Manaus, a ZFM. Um regime bem específico, né? Sim, a discussão era sobre ICMS, o imposto estadual. Especificamente sobre insumos para fazer combustível, tipo etanol anidro, biodiesel, que saem de outros estados e vão para distribuidoras lá na ZFM. Certo. E qual era a dúvida? A venda para a ZFM, em regra, não tem ICMS, é isenta ou não tributada. A questão era, o estado que mandou o insumo para lá podia cobrar o ICMS que estava suspenso ou adiado? Aquele imposto que ficou esperando lá na origem, o tal do diferimento? Ah, entendi. E aí? Aí o ponto central é a proteção especial que a Constituição dá para a Zona Franca. Está lá no ADCT, no artigo 40. O STF foi bem direto. É inconstitucional uma regra de convênio lá do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Isso. Essa regra mandava cobrar o ICMS diferido do remetente só porque a mercadoria ia para a ZFM. O STF disse, não pode. Por quê? Porque a Constituição trata as compras da ZFM como se fossem exportações. E exportação é imune a ICMS. Exatamente. Então, cobrar o imposto nesse caso seria violar essa imunidade super especial da Zona Franca. E é importante dizer, essa proteção é só dela, da ZFM. Não vale para outras áreas de livre comércio automaticamente. Entendido. Então, fechando o ciclo, né? 3 decisões bem diferentes. ADC 51, tecnologia e cooperação. RE 477, execução penal, disciplina e remissão. E ADI 7036, a questão tributária específica da Zona Franca. Pois é, mas talvez tenha um fio condutor, sim. Qual seria? Em todas elas a gente vê o judiciário, o STF no caso, tendo que lidar com a tensão entre regras às vezes antigas e as novas realidades, né? Seja a tecnologia avançando muito rápido, seja a necessidade de equilibrar punição com incentivo no sistema prisional. Ou seja, a necessidade de manter um regime fiscal que a própria Constituição criou para uma região específica. É a dinâmica social e tecnológica sempre desafiando o direito. Exige interpretação, adaptação constante. Exato, é o STF buscando respostas para essas novas realidades, sempre tentando equilibrar os pratos ali dos direitos, deveres e a prática do dia a dia. Uma reflexão importante. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil e tenha trazido clareza sobre esses julgados do informativo 1084. Sim, a ideia é essa, simplificar e conectar os pontos. E para quem quiser continuar acompanhando análises como essas, focadas no que realmente importa no mundo jurídico, fica o convite para seguir o canal Juris 360 Lab. Isso aí. Se curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o like, ajuda bastante a gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise. Até mais!